A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para meditação durante essa semana. Ela se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 4, a partir do verso número 6. Diz assim a palavra: Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me trazia sobre ensinamento, sobre conhecimento e sobre aplicação de tudo isso que nós temos aprendido. E como exemplo, ele me trazia um pai e um filho. Um pai, quando ele tem um filho, um pai e uma mãe, claro, ele sempre tem uma intenção de ensinar tudo aquilo que ele aprendeu durante a sua vida e de preferência ensinar de uma maneira que ele não tenha que passar por dificuldades, por tristezas, por situações desconfortáveis. Mas nem tudo depende do pai ensinar, mas sim do filho aprender. E de acordo com a sua idade, aquele filho, aquela filha, ela vem aprendendo e caminhando de acordo com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade física e mental. Assim somos nós também espiritualmente. Durante o início da nossa caminhada, nós vemos ouvindo a palavra, estamos ali vendo a palavra e cabe a nós aprender e nos aprofundar mais, nos dedicar a entender como tudo aquilo vai funcionar na prática. Um filho, de acordo com o que ele vai crescendo ali, com 5, com 10, com 15 anos, ele vai aprendendo mais e mais, e conforme a idade vai avançando, também o pai ou a mãe, ele vai ensinando um conhecimento mais aprofundado, vai ensinando de acordo com a responsabilidade que aquela criança tem. Se mais responsável, um aprendizado maior, um ensinamento maior. Se menos responsável, um aprendizado menor. Porém, não é só sobre ensinar ou aprender. Tudo vai depender do que aquele filho vai tomar de decisão diante das situações. De nada adianta um pai ou uma mãe ensinar de uma maneira extraordinária, de uma maneira em que pode ser tudo resolvido de forma fácil, se aquele filho não for tomar a escolha de resolver tudo aquilo de maneira fácil, da maneira como ele foi ensinado. E aqui como exemplo nós podemos pegar Adão e Eva. Adão, ele estava no paraíso, ele tinha um conhecimento de Deus, ele via Deus todo dia, ele sabia a sua palavra, mas em determinada situação, quando Eva trouxe ali aquela fruta, ele esqueceu de tudo aquilo e deixou que a sua carne tomasse conta, ele deixou que suas escolhas fossem influenciadas sem tomar por base todo o conhecimento que ele tinha. E ali ele veio a tomar uma escolha errada, fazer uma escolha errada, o que logo teve consequências. E como eu disse, além de conhecimento, o que Deus me trazia era sobre responsabilidade, sobre tudo aquilo que nós fazemos de escolha baseada no nosso conhecimento. E dessas escolhas que podemos tomar, nós podemos escolher de uma maneira certa e de uma maneira errada. Aqui eu quero trazer alguns exemplos bíblicos, claro, para elucidar tudo isso que eu estou falando e para contextualizar também de escolhas erradas aqui que eu posso citar. Além de Adão, eu quero trazer também o rei Davi. O rei Davi, em determinado momento da sua vida, ele parou ali de ir para a guerra, ele começou ali a se acomodar com tudo aquilo que ele já tinha, com o seu reinado, com suas riquezas, com as suas posses. Em determinado momento ele começou a andar pelo seu castelo e ele vê ao lado de fora uma bela jovem se banhando. Ele vem a perguntar para os seus servos quem é aquela jovem, aquilo que lhe é passado, que é uma mulher casada, que é casada com Urias, todas as demais informações necessárias. Porém Davi, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo que não poderia cometer adultério, ele manda trazer aquela mulher para dentro do seu castelo, para que ele venha a coabitar com ela. E assim é feito. Passados alguns dias, claro que estou falando de maneira resumida, aquela mulher, ela fica grávida e ela faz saber Davi sobre isso que aconteceu. Então ele toma uma outra decisão sem basear no seu conhecimento, no conhecimento que Deus tinha dado a ele, sobre as leis de Deus. Ele vem a tentar enganar Urias, que era o marido dessa mulher, mas ele também não consegue. Então ele toma uma atitude pior ainda, sem pensar nos preceitos de Deus, e manda que aquele jovem fosse morto. E isso acontece. E aqui o que Deus me trazia é sobre as consequências das nossas escolhas. Quando Davi fez tudo isso, Deus, ele vem e envia o seu profeta, chamado Natã, para repreendê-lo e para falar toda aquela situação e demonstrar, para abrir os olhos de Davi sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E quando ele vê isso, ele começa a pedir perdão a Deus. Mas, como eu disse, Deus me trouxe sobre conhecimento, sobre escolhas, mas também sobre responsabilidade. O filho, quando ele toma uma decisão, mesmo sabendo qual era a maneira correta de agir e faz uma escolha errada, ele vai ter que ser responsabilizado por aquilo. Ele vai ter que passar por tudo aquilo de consequência que lhe é imposto. E com Davi não foi diferente. Deus disse que a espada nunca mais sairá de dentro da sua casa. Haverá brigas no meio de sua família. E assim acontece. Sempre que nós esquecermos de tomar nossas escolhas com base no conhecimento que adquirimos, com base de tudo aquilo que Deus nos ensinou, nós estamos fadados a passar por
situações que não deveríamos, seja um sofrimento, seja uma tristeza. Mas aqui eu não quero trazer somente sobre escolhas erradas. Como eu disse, nós temos muito a aprender, vai depender da nossa maturidade e nem só isso, vai depender da aplicação que fazemos disso. Pois de nada adianta eu conhecer a Bíblia de cor se eu não sei aplicar a palavra no meu dia a dia. E aqui eu quero te trazer um exemplo. Jesus Cristo, ali no início do Novo Testamento, nos é ministrado e ensinado sobre a vida de Jesus, sobre como começou o ministério dele. Chegado o momento certo, Jesus é batizado por João Batista e após ser batizado, ele já vai direto para um deserto. Ali naquele deserto, ele vem a ficar 40 dias e 40 noites em jejum. Após o término desse período, o próprio inimigo vem atentar contra a vida de Jesus, vem atentar contra o conhecimento dele, testar para ver onde estava firmado a fé, a decisão e o conhecimento de Jesus. Tudo com o intuito de acusá-lo, como o inimigo sempre faz. Mas ali algo interessante é como Jesus responde. Jesus, ele não só conhece a palavra, como ele aplica a palavra de Deus. O inimigo vem a dizer: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E de pronto Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Aqui nós temos um exemplo claro de como nós devemos nos comportar diante de dificuldades, diante de provações. Muitas vezes pode parecer difícil ou impossível resolver uma situação sem pensar nas escolhas que nós temos, sem pensar com as palavras de Deus para resolver tudo aquilo. Eu sei que é muito mais fácil nós utilizarmos o conhecimento deste mundo para resolver algumas situações. Como assim? Olha, diante de uma agressão é muito mais fácil eu bater na pessoa, eu revidar aquela agressão, seja física ou verbal, do que ficar quieto. É muito mais fácil eu ser como Pedro e cortar a orelha de Malco do que eu fazer como Jesus determina, que em batendo num lado da minha face eu ofereça a outra, que alguém me obrigando a andar uma milha que eu ande duas. Mas nós temos que ter plena ciência que das nossas escolhas nós teremos consequências. Não é só porque Abraão foi lá, fez um filho Agar e se arrependeu depois que cumpriu a promessa, que Ismael vai sumir. Não é só porque Davi se arrependeu de ter estuprado Betseba e matado Urias que todo aquele erro vai ser apagado e tudo vai voltar ao normal. Quando nós tomamos decisões com base no conhecimento desse mundo, que muitas vezes é contrário às palavras de Deus, nós com certeza devemos lembrar que as consequências também nos serão cobradas da mesma forma. Deus, ele é muito justo, ele nos ama. Claro que ele não ama as nossas ações, os nossos pecados, mas ele nos ama como pecadores. Porém, ele não vai nos livrar de todo sofrimento de acordo com as nossas escolhas erradas. Como eu disse no início, quanto mais velho o filho, mais responsabilidade ele vai ter. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade ele vai ter. No nosso mundo é assim. A partir de uma certa idade, a partir dos 18 anos, ele já pode ser responsabilizado criminalmente, não mais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E ali as penas serão maiores. Ali as repreensões serão maiores. Uma criança, quando ela erra, quando ela comete um erro, as pessoas costumam relevar. Mas a pessoa, quando é mais adolescente ou adulto, quando ele comete um erro, as consequências são maiores. E aqui eu quero te deixar como questão: como você tem resolvido os problemas que têm sido impostos na sua vida diária? Será que você tem usado a espada da fé que Jesus nos deixou, que Deus tem permitido que nós conhecemos e aprendamos? Ou você tem sido como Pedro na hora de cortar a orelha de Malco, como Abraão na hora de tentar fazer um desvio e fazer um filho em Agar, ao invés de esperar o cumprimento da promessa do filho dele com Sara? Ou como Davi, deixando-se levar pela carne e cometendo um adultério com Betseba e matando Urias? Que você venha a praticar cada vez mais a palavra de Jesus, que você não venha somente a conhecer, mas utilizar a espada da fé. Eu desejo que você tenha uma ótima semana e que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família. Em nome de Jesus.